Terceira tentativa do dia 28 de outubro, na roda com Fernando Blanco. Vamos ver se o áudio funciona. A gente entrou no Wi-Fi do shopping, talvez seja mais forte que o meu 4G. Isso é uma vergonha tipicamente brasileira de ter um 4G que não funciona dentro de um dos maiores shopping centers de São Paulo, do Brasil, né? Olha, o João Pantoja entrou. Você tá me ouvindo, João? Tá me ouvindo? João, está me ouvindo? Tá me ouvindo? Faz um sinal se estiver me ouvindo, por favor. Tá melhor, Leandro? Tá melhor? Oi, Lorival. Tudo bem, Lorival? Legal. Então vamos lá. Obrigado pela paciência, Ah, entrando aqui o Hernandes Quadri Júnior, grande campeão. Amanhã vai sair um post sobre o Hernandes e o filho dele, o Renan, que está na Europa. Vamos falar sobre ele amanhã, aqui em Ciclismo Hoje, no Ciclismo Pro. Bom, eu estou aqui no Shopping Center Morumbi, em São Paulo. Então as condições de gravação estão piores. Eu estou fazendo a live diretamente do shopping porque eu estou fora de casa e, enfim, não tem outra opção. Então me desculpem a confusão, tá bom? Então vamos lá. Na roda com Fernando Blanco, falando do Giro de Itália 2020, Gran Partenza, em Budapeste, na Hungria, capital da Hungria. E apesar da Hungria ser um país que é cercado de nações ligadas ao ciclismo, com histórico de ciclismo, em especial a Itália, o ciclismo húngaro é fraco, historicamente ele é fraco. Não há uma tradição de ciclistas profissionais, não há uma tradição de amadores nos tempos do ciclismo amador. A Hungria tinha tempos muito fracos na prova de 4x100 por equipe, na perseguição por equipe, no velódromo, enfim. Mas eles resolveram investir no ciclismo e agora o Giro de Itália está recebendo o Giro de Itália uma grana grande para largar lá na Hungria. Serão 3 etapas, tem um prólogo de 8,5 km e 2 etapas planas. Então, assim, na Hungria vai ser uma grande festa. Não vai ter grande coisa no lado competitivo, no lado esportivo, deve ter chegada no sprint, e aí nós temos que ver quem vai largar entre os grandes sprinters do mundo. Seguramente Peter Sagan vai correr, já anunciou, deve estar levando uma bolada de euros para competir no Giro de Itália, ele que é um cara que só foca no Tour de France, por questões publicitárias, naturalmente. Mas ele está chegando numa fase da carreira dele que ele deve estar percebendo que tem que faturar dinheiro e prestígio em outras provas. E ele vai largar no Giro dessa vez. O Giro vai acontecer entre 9 e 31 de maio. O calendário está sendo antecipado por causa dos Jogos Olímpicos. O Tour de France também vai acontecer um pouquinho antes da hora. E 3.580 quilômetros. 3.580 quilômetros. E, na minha opinião, um Giro que tem... É um giro, assim, digamos assim, duro nos dois extremos, né? Serão 58 quilômetros de contrarrelógio individual, duas etapas e o prólogo de contrarrelógio individual, e provavelmente vai ser favorável ao Tom Dumoulin e outros passistas que venham a correr na prova. Talvez o Ben Thomas da Ineos venha a correr a prova também, e seguramente vai ser bom também para os escaladores, porque tem de montanha ignorante nesse Giro de Itália, é um negócio fora do normal. A prova foi muito festejada nos 2 primeiros dias que anunciaram, mas é que o pessoal faz oba-oba em qualquer lançamento de corrida, né? Eu não sei se o pessoal é pago para isso ou acha graça nisso, mas assim, eu não achei esse Giro particularmente diferente dos demais, principalmente dos 2 últimos. Nós teremos, assim, só para vocês entenderem, vão ser 3 etapas na Hungria. Em seguida, eles não têm o dia de descanso,
não tem o dia de descanso, porque a Hungria é considerada muito próxima à Itália, então a UCI não permite que tenha o dia de descanso na segunda-feira imediatamente alargado, ao Gran Partenza, como se chama, né, em italiano, Gran Partenza, como em francês é o Grand Départ, né? Mas a Gran Partenza pula direto para Sicília, então assim, no mapa, a Hungria, que está aqui no canto nordeste, a nordeste da Itália, vamos pegar cai lá na Sicília, bem no sul da Itália. E lá serão 3 etapas. Uma, que é a etapa de Agrigento, a 4ª etapa em Agrigento, ela é uma etapa no percurso que foi o Campeonato Mundial de 1994, que é um percurso bastante duro, todo ondulado, parece o Giro de Lombardia, mal comparando. E o campeão mundial naquele ano foi Luc Leblanc, um francês, que é um bom ciclista, ganhou a etapa do Tour de France, um montanheiro. Em segundo lugar ficou outro montanheiro, que é o Claudio Capucci, que quem é mais velho lembra dos ataques mortais que ele dava em cima do Miguel Indurain. E, enfim, é uma etapa bastante ondulada, que vai ser própria para um ciclista de clássicas, não para um montanheiro, vai ser para ciclista de terreno clássico. Depois nós temos a etapa do Monte Etna, que é a subida do vulcão, e essa é uma pedreira, é uma etapa bastante dura, porque são 18 quilômetros, sendo que nos últimos 3 do vulcão sobe a 10% de inclinação, então vai ser realmente uma pequena carnificina. O vencedor do Giro não sairá dessa etapa, mas quem não aguentar o ritmo seguramente vai estar, é porque não está com perna, é porque a cabeça já vai fraquejar. Então, logo no começo, na 5ª etapa, nós não saberemos o vencedor do Giro, mas já saberemos os perdedores desse Giro. Depois nós temos mais uma etapa na Sicília, terreno plano sem maiores problemas, mas depois eles saem da ilha, que a Sicília é uma ilha no sul da Itália, e entram para Calábria. E aí, para quem lembra do mapa da Itália, que é a bota, né, que é um grande retângulo assim, tem 2 mares. A Itália é cercada pelo Mar Adriático e pelo Mar Tirreno, por isso que tem a prova Tirreno-Adriático, que sai de um mar, atravessa a Itália e chega no outro mar, né? Este ano o Giro não passa pelo lado do Tirreno. Para quem olhar de frente para o mapa da Itália, o Mar Tirreno está aquele que dá em direção à França, Espanha, o Mediterrâneo, e o Adriático está em direção à antiga Iugoslávia, Croácia, Sérvia, daquela região dos Balcãs. Então, assim, o Giro de Itália tem essa característica, é quase que o Giro dell'Adriatico, porque ele vai pegar pela Calábria e sobe até lá em cima ao Vêneto e depois entra para as Dolomites e chega em Milão. Então tem essa característica. Serão, gente, da 7ª até a 13ª etapa, esse que eu não gostei muito desse Giro de Itália. Desculpe o barulho da rapaziada passando aqui, mas eu estou no shopping center, não sei se todo mundo ouviu isso, tá? Estou em São Paulo, não deu para gravar dos meus estúdios lá da Globo, então estou gravando aqui do shopping center Morumbi. Mas enfim, da 7ª à 13ª etapa, gente, não tem nenhuma montanha. São terrenos ondulados, bastante montanhoso, assim, mas assim, no sentido de corrida de perfil clássico. Umas 3 etapas para o sprint, e as emoções vão acontecer mesmo só no sábado e domingo da segunda semana. Né? Sábado e domingo da segunda semana. No sábado, a 14ª etapa, tem um contrarrelógio de 33,7 quilômetros, bastante duro, com subida dura esse contrarrelógio. Então vai ser perfeito para um cara como o Tom Dumoulin, se ele correr, como eu acredito que ele vai correr, porque o Tour de France tem 36 quilômetros de contrarrelógio. Ele detesta correr Grand Tour, que não tem contrarrelógio para valer. Então o Tom Dumoulin deve correr e deve ganhar esse contrarrelógio, vai colocar tempo nos montanheiros menos roladores, tá bom? 33,7 quilômetros. Os caras já correram 8,5 lá na Hungria, soma mais 33. No domingo tem uma etapa sensacional com chegada em Piancavallo. Piancavallo, que é a primeira etapa das Dolomites, vai ser uma etapa de 183 quilômetros com 4 calls, 4 rampas duríssimas, e a chegada no alto de Piancavallo, que é onde Marco Pantani, uma das grandes etapas, uma das grandes vitórias de Marco Pantani em 1988, ano que ele ganhou o Giro de Itália. Curiosamente, esse Giro também está com uma característica que parece uma obsessão pelo Pantani.
Porque como ele vai subir a costa do Adriático, vai passar por Cesenatico, vai passar por Rimini, que são cidades muito ligadas ao Pantani, onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde ele pedalava muito. E depois tem essa etapa de Piancavallo. Mais tarde vai ter uma etapa em Madonna di Campiglio, onde o Marco Pantani, em 1999, foi expulso do Giro de Itália. Foi aquela confusão toda que ele foi eliminado por causa dos hematócritos elevados, né? Então é um Giro de Itália assim com uma forte conotação pantaniana, né? Como se o Giro de Itália de alguma forma quisesse se desculpar por ter expulso ele do Giro em 99, disfarçadamente. Não estão falando isso, mas 99 faz quantos anos? 20 anos, né? Nós estamos completando agora. Então temos essa etapa de domingo, segunda-feira é dia de descanso, terça-feira uma etapa longa de 228 quilômetros em terreno também bastante acidentado, sobe e desce, corrida com perfil de clássica. E aí aí começa a carnificina. É uma das terceiras semanas da história do Giro mais duras que eu já vi, bastante dura. Olha só, na quarta-feira é a chegada em Madonna di Campiglio, 202 quilômetros, etapa inconveniente, dura, mas é que eu não acho que a turma vai pegar fundo nela, porque depois na quinta-feira tem a de Laghi di Cancano, uma etapa de 209 quilômetros que passa pelo Passo Stelvio com 2.700 metros de altitude, ou seja, falta ar lá em cima, né? Passando por 4 cols também, um negócio bruto. Parte da estrada no final em direção ao Lago de Cancano são por antigas estradas militares, como elas são chamadas, porque realmente antigamente as estradas nos Alpes elas eram abertas para a questão militar, e parte do percurso vai passar por meio de túneis cavados na rocha e vai ter gravel no final, vai ter aquele cascalho típico que virou moda agora no ciclismo profissional, né? Durante anos os ciclistas reclamavam do terreno ruim e pediam asfalto bom. Agora o ciclismo faz uma volta às origens e quer paralelepípedo e quer gravel, né? Quer cascalho. Então isso na quinta-feira, o pessoal subindo o Lago de Cancano com Stelvio, logo antes. Sexta-feira tem um refresco, uma etapa que chega em Asti com 251 quilômetros. Então a etapa levinha da semana tem 251 quilômetros. Bom, no sábado, gente, os caras vão chegar em Sestriere, uma das montanhas mais míticas da história do ciclismo mundial. Sestriere. Nós vamos escrever muito e falar muito sobre isso mais pra frente. Serão 200 quilômetros, olha só as subidas. O Colle di Agnello tem 21,3 quilômetros de extensão e chega a 2.700 metros de altitude. Depois eles vão passar no mítico L'Issoire, Col de l'Issoire, na França, porque tem uma incursão pela França, 2.300 metros de altitude. Depois eles vão para o Col Montgenèvre, o Col de Montgenèvre na França também, com 1.850 metros, aí já é pouquinho para o padrão. Mas depois eles sobem para Sestriere, a 2.000 metros. É um serrote que não tem terreno plano. É subindo e descendo, um negócio absurdo, muito risco de neve, porque a altitude é muito grande, né? E aí, o que sobrar de pernas nesse pessoal, no domingo eles fazem um contrarrelógio individual de 16,5 km com chegada em Milão, ou seja, plano. Aí o pessoal, tipo Dumoulin, que é rolador puro, rolador puro não, porque ele sobe muito bem, mas ele é um grande rolador, e vai tocar o bambu, vai tentar tirar tempo dos montanheiros que ainda por acaso estiverem na frente dele, tá certo? Então, gente, esse é o Giro de Itália, que vai ter 58,5 km de subida, de contrarrelógio, perdão, 58,5 km de contrarrelógio, o que é forte para os padrões atuais. No passado, 58 km eram uma etapa, hoje em dia 3 etapas para dar 58, mas enfim. E vai ter muita montanha pesada na última semana. O que eu não gostei é só que eu acho que demora muito para ter grandes emoções, né? Praticamente 2 semanas, só vai ter uma etapa do Monte Etna na primeira semana, depois a gente vai ficar mais de uma semana vendo etapas que não vão decidir a corrida, né? Mas enfim, foi isso que eles fizeram. Vai ter muita etapa de transição, em outras palavras, né? Muita etapa de transição.
Bom, favoritos, a gente nem sabe quem vai correr, mas provavelmente o Dumoulin vai correr e para mim vai ser o favorito da prova, se ele chegar lá inteiro, com pernas, com uma equipe boa para apoiá-lo, aquela coisa toda. Mas estão falando muito que o Geraint Thomas vai querer correr o Giro de Itália, porque a Ineos já deixou claro que o líder da equipe e favorito para eles é o Froome, o Chris Froome. Eu particularmente já andei dividindo a minha opinião com algumas pessoas. O Chris Froome, ele não vai chegar em condições de vitória. Eu acho que até o Dauphiné, a Ineos vai chegar a essa conclusão e aí vai deslocar alguém para o lugar dele para liderar a equipe. O Bernal e talvez o Geraint Thomas. Eu sei que o Bernal já disse que gostaria de testar as pernas no Giro de Itália. Estão falando por aí que o Geraint Thomas também gostaria, porque ele é mais passista, mais rolador do que o nosso Egan Bernal. Agora, o que a gente nota é que parece que ninguém está querendo correr o Tour para disputar a liderança com o Froome. Então, tipo, deixa o Froome liderar lá, a não ser que a equipe acorde antes da hora e note que o nosso amigo está com muita idade. Ele vai começar a preparação dele agora. Ele foi no Criterium de Saitama, no Japão, que aconteceu nesse último fim de semana, e eles foram fazer um reconhecimento do percurso dos Jogos Olímpicos de Tóquio do ano que vem. Os caras foram passeando, tava o Bardet, tava o Fuglsang, tava o Kwiatkowski, e o Froome sobrou passinho de brincadeira nas subidas, ou seja, ele está muito ruim, muito fora de forma, porque ele levou um tombaço absurdo antes do Tour de France. Levou meses se recuperando das múltiplas fraturas e teve um corte aqui, né, acho que no tendão, um corte em casa com faca, e ficou mais um tempão fora. Então voltou a pedalar agora, então assim, só um milagre, apesar da motivação, apesar da vontade, apesar da experiência, da competência, o homem tem idade. Gente nessa idade, quando se machuca, leva muito tempo para se recuperar, e é o caso do Froome. Enfim, lamento em falar isso para os torcedores dele, cada um acredita no que quiser, mas eu sei que dentro da equipe está um tal de todo mundo dizer, olha, eu vou pro Giro, porque o Froome é que vai liderar no Tour e a gente não quer ficar de gregário dele jogando fora o resto da temporada, mas isso a gente vai esperar para ver. O Nibali ganhou o Giro de 2016 em etapas como essa da última montanha. Lembra que estava o Steven Kruijswijk e estava também o Esteban Chaves, estavam os dois bem colocados, andaram liderando a prova, tal. O Kruijswijk levou um tombaço na neve, bateu contra uma parede de gelo, e o Esteban Chaves estava liderando, mas depois o Nibali subiu. O Nibali é bom de altitude, isso é uma coisa que muita gente não sabe. Uma coisa é você ser montanheiro em altitude, outra coisa é ser montanheiro em percurso que vai até 1.600, 1.800 metros, é muito diferente. A 2.500, 2.700 metros falta ar, e aí nem todo mundo se adapta a isso. A gente sabe que o próprio Alejandro Valverde tem um preconceito, como se diz assim, um preconceito ele mesmo contra a sua performance em altitude, tá bom? Então, assim, não é todo mundo que vai se dar bem nessas etapas de alta montanha, não é etapa só de montanha, de alta montanha, né? Então, o Nibali, se correr esse Giro, ele tem um fator diferencial, se é que ele ainda tem, né, estamina para Grand Tour. Eu tenho minhas dúvidas se ele corre ainda para ganhar. E o Landa? Será que o Mikel Landa, que vai correr para uma equipe que sempre focou muito no Giro de Itália, de repente ele vai se preparando, né, para a equipe nova, motivado, quem sabe ele corre o Giro para ganhar, né? Vamos ver se o Landa tira de vez essa nhaca de cima dele, que ele é sempre um dos favoritos, mas sempre faz alguma bobagem. Esse Giro tem muito contrarrelógio para o padrão do Landa. Ele é um contrarrelogista muito fraco, muito fraco. Então nós temos que ver se ele vai optar pelo Tour, que tem muita montanha e pouco contrarrelógio, ou se ele vai tentar o Giro, que é mais balanceado nesse sentido, né? Então, turminha, era isso que eu tinha para falar para o Giro de Itália para vocês. A gente vai falar muito sobre ele, obviamente, no futuro próximo. Dá licença, só pronto. Agora liguei aqui a energia com o computador.
Turma, agora eu vou falar um pouquinho sobre ciclismo brasileiro. Ciclismo brasileiro, e nós temos dois fatos assim recentíssimos. Acabou nesse domingo a quarta volta de Guarulhos. Quarta volta de Guarulhos, que foi bastante noticiado pelo Jorge Panara no Mundo Bici, por mim aqui no Ciclismo Hoje, e que não acabou em tragédia por um milagre. Quem viu o videozinho da curva onde o Endrigo foi atropelado, e se não tivesse um freiozinho sutil que o brecasse um pouquinho, ele teria sido pego de chapa por um carro que vinha, 60, 80 km por hora. Então, assim, realmente Deus estava de plantão naquele momento, e isso foi o encerramento de uma sucessão de problemas. A Volta de Guarulhos, que foi a quarta edição dela, organizada pela Fundação Facex, pelo Cláudio Facex, era uma prova que eu contava muito com ela. Todo mundo do meio ciclístico brasileiro tinha muita esperança que fosse uma grande prova, porque ano passado foi um negócio assim muito bem sucedido, teve até subida da Imigrantes, um negócio assim que não se via há décadas, né? E foi um horror essa Volta de Guarulhos, né? Foram 3 etapas com 3 problemas. Primeiro teve o adiamento das datas, depois a primeira etapa, que foi um prólogo, foi mudado de local, depois foi encurtado, porque tudo com problema de trânsito. A segunda etapa, que saía de Guarulhos até Pindamonhangaba, pela estrada, foi em cima da hora, não teve a luz verde do Departamento de Trânsito, da Polícia Rodoviária, e aí o Benedito Kid, dono da equipe Funvic, salvou a pátria. E aí os agradecimentos e os parabéns ao Kid por salvar a pátria, porque ele lá com as suas influências locais em Pindamonhangaba conseguiu arrumar um circuito de 8,5 km que, enfim, salvou a prova, literalmente. Senão, sem a segunda etapa, não sei o que ia acontecer. Por fim, teve essa terceira etapa, onde a prefeitura da cidade, através do seu departamento de trânsito, fez um vexame total. Não mandou uma equipe da companhia municipal de trânsito, não mandou guardas municipais, enfim, a prova foi fechada, o percurso foi fechado, mas não muito. O vídeo que a gente viu, que a gente publicou, mostrava um guardinha lá, o celular na mão, obviamente no WhatsApp, vendo bobagem, e o carro atropelando o ciclista, né? Agora está chegando um bando de vikings aqui no nosso ambiente de treinamento, de transmissão. Deixa eles passarem. Pronto, eles passaram já, aos berros. E, enfim, aí esse é o lado de como o poder público no Brasil não respeita o ciclismo. Então eu tenho me batido que a confederação e as federações, não basta para elas ficarem canetando, autorizando corrida. Faz parte das entidades do ciclismo ganharem prestígio junto aos órgãos públicos. Isso passa pela política partidária, tem que se relacionar com as pessoas, tem que levar para almoçar, para jantar, tem que fazer apresentação, tem que explicar porque o ciclismo é bom para a saúde, para o meio ambiente, para o diabo a quatro, para esporte olímpico, seja lá o que for. E isso não acontece. Os organizadores de corrida estão entregues à própria sorte. No caso esse específico aí, o nosso amigo Facex levou um baile das autoridades. Seguramente a ligação política dele não funcionou esse ano, funcionou nos outros anos, nessa foi essa catástrofe. Me disseram que ele chorava copiosamente lá no final da corrida, mas também teve problemas de organização. Eu fui conversar com as minhas fontes e teve todo tipo de problema. Caiu pórtico, os caras erraram o caminho no circuito em Pindamonhangaba, erraram o caminho na estrada da terceira etapa, quando fazia o balão lá para chegar no circuito. Ou seja, ninguém gostou, ninguém saiu feliz. Os ciclistas, óbvio, tiveram uma prova por etapas, legal, o ciclista quer correr de bicicleta, o ciclista gosta de correr de bicicleta, o ciclista não gosta de ambiente político, mas eles pela primeira vez, acho que em 30 anos, pelo menos, os ciclistas fizeram um protesto.
Quem me acompanha pelo Ciclismo Pro, pelas minhas andanças aí, sabe que eu falo há muito tempo que a ciclistada é que vai botar ordem no ciclismo. São os ciclistas. E eles fizeram um protesto, e esse protesto vai irradiar de alguma forma. O Jorge Panari, ele escreveu um artigo, esse artigo replicou na Cycling Weekly inglesa. Ou seja, este pequeno vexame nosso aqui, dos ciclistas espalhando as bicicletas no chão, revoltados com a quase morte de um colega deles, e que podia ter sido um, como podia ter sido 10, se o pelotão realmente entrasse naquela curvinha e o carro pegasse chapado, ele ia fazer um strike. Ora, eu ouvi da boca de gente que é do ramo da organização de corrida, que é o seguinte: se não tem uma prova de ciclismo, se ela não tem o suficiente de guardas, PMs ou guarda municipal, no mínimo tem que ter os bandeirinhas, que desde o tempo que eu corria de bicicleta, a gente nunca deixou o fechamento do circuito apenas na mão de gente que não é do ramo. Tem que ter gente da organização da corrida, ou da federação, ou da liga, ou seja lá de quem for, uma bandeirinha na mão, que é o cara que ajuda a manejar, a explicar que tem uma corrida, que o que está acontecendo, quais as ruas que podem desviar. E isso não tinha, a organização não tinha gente suficiente para tomar conta do circuito. Então, essa confusão toda que deu, eu tenho séria, porque atingiu o lado político na cidade também. Atingiu o lado político da cidade também. É uma grande pena, porque a Volta de Guarulhos estava se fortalecendo como um grande evento de ciclismo de estrada do Brasil. E o seu futuro é absolutamente periclitante. Pelas fontes que eu tenho também, a polícia rodoviária não ficou muito feliz com as conversas que teve com a organização. Não sei detalhes, mas o que eu ouvi uma frase assim: se não tem dinheiro para organizar, não organiza. E eu não sei se faltou dinheiro ou se a opção foi por ter menos custo para ter mais lucro. Isso aí só o organizador sabe. Eu sei que vai custar caro para a imagem da organização da prova, vai custar caro para o ciclismo como um todo, e quase custou uma vida, que é o que mais me deixou revoltado. Ontem eu escrevi com os cotovelos no teclado, de tamanho ódio que eu fiquei, porque eu já fui ciclista, eu entendo o que é tá. E eu já tive muita corrida que teve entrada de carro na pista, eu já dei cotovelada em vidro de carro, já chutei espelho retrovisor. Desde sempre foi assim. Já morreu campeão mundial, Jean-Pierre Montserrat, um belga que venceu o campeonato mundial profissional em Leicester, na Inglaterra, em 1971, na primavera, foi atropelado por um carro vestido com a camisa do arco-íris. As cenas assim que eu tenho gravadas por aqui, do Roger de Vlaeminck e outros caras vendo o seu colega de equipe estendido no chão, não se sabia, mas ele já estava morto, ele teve morte automática, atropelado por um carro muito parecido com o que aconteceu ontem na Volta de Guarulhos. Enfim, minha gente, é uma grande dúvida do que se faz com esse episódio da Volta de Guarulhos. Aspecto político, aspecto da organização, que não fez a prova totalmente amarrada, ela largou cheia de nós frouxos, e por isso que teve problema nas 3 etapas. Não é que foi um episódio único, foram 3 etapas. Reclamação de todos os envolvidos, não ciclistas. Ciclista eu não vi nenhum, não conversei com nenhum ciclista, mas do pessoal que esteve em volta da competição, eu ouvi todo tipo de queixa. Todo tipo de queixa. Então é assim, não basta dar bandeirada para o pelotão correr. Tem que cuidar da segurança, tem que cuidar de quem está em volta, tem que cuidar dos fotógrafos, dos jornalistas, dos comissários, tem que cuidar bem do povo todo que está lá. Senão não tem futuro. Senão não tem futuro. E o futuro desta prova está assim... Enfim, eu desejo boa sorte aos organizadores e que ano que vem a coisa fique melhor. Para concluir, reforço o meu ponto. Os ciclistas têm que pressionar seus clubes para que eles pressionem as entidades. Quem vota na federação é o clube. E depois quem vai votar na confederação são as federações. É uma cascata. E é de baixo para cima que esse negócio vai se resolver. Eu espero que os ciclistas tomem consciência da ação que eles tiveram ontem. Eles agiram de forma sensacional. Eu vou postar imagens do Tour de France igual, as bicicletas jogadas no chão. Porque a estrela do espetáculo é o ciclista. Eu venho falando isso há tempos, tá? Então,
que forcem seus clubes a votarem bons candidatos para a Federação Paulista, que não votem em mais do mesmo, que votem em gente nova com vontade de trabalhar. E não adianta ser um cara que entende de corrida de bicicleta. O presidente da Federação Paulista tem que entender de negócio, tem que entender de marketing, tem que entender de política partidária, tem que saber fazer o ciclismo acontecer. E tem que saber buscar dinheiro. Porque quem move o ciclismo, como quem move o mundo, é quem tem dinheiro. Então dizer que não, fazer 3 voltas, uma subida, uma descida, isso está cheio de gente que sabe. Eu quero ver um presidente que tenha comprometimento de organizar o ciclismo, de transformá-lo num negócio que dê dinheiro para todo mundo. Para o ciclista, para o organizador da corrida, para quem importa a bicicleta, para quem fabrica o uniforme, para quem é dono de assessoria esportiva, que devolva o orgulho do ciclista. Porque hoje em dia, nem quem corre de bicicleta vai assistir corrida. Tamanho desprestígio que as corridas oficiais tiveram. Agora domingo vai ter um rachão, vai lotar aquilo lá. É ótimo, que tenha rachão, não estou nem aí. Eu quero que tenha corrida de verdade, uma corrida organizada e segura e que dê dinheiro para quem toma conta. Bom, a catástrofe da volta de Guarulhos tem um reflexo, não a volta de Guarulhos em si. Esse ambiente pobre, desgraçado em que o nosso ciclismo se encontra, de cima a baixo, sabe qual é o reflexo disso? Nós não teremos nenhum representante, salvo o mountain bike, que é outro mundo à parte, mas não teremos ciclistas de estrada, nem ciclista de pista em Tóquio, na Olimpíada de Tóquio, porque nós não obtivemos classificação para nada, para nada. Olha que absurdo. A última vez que o Brasil não participou de uma Olimpíada foi em 1976. Eu tinha 14 anos, foi em Montreal. Desde Montreal que nós, todos os Jogos Olímpicos, nós tínhamos algum ciclista defendendo as nossas cores. O que se gastou de dinheiro para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram, só correu um ciclista na pista. Só se correu um ciclista na pista, no meio fundo, que foi o Gideone, que ficou, se eu não me engano, em 14º, 15º lugar, alguma coisa assim. Agora, olha a decadência, não vai ter ninguém competindo pelo Brasil. Ora, é o fim, é o fim, é o fim. Então tem que implodir o que tem aí e recomeçar do zero. Tem que implodir a recomeçar. Nós temos que ter provas que contêm pontos para campeonato mundial, que contém pontos para Jogos Olímpicos no Brasil. Os nossos ciclistas têm que participar de corridas no exterior. Eu tenho uma grande pena da equipe feminina, em especial da equipe feminina do Memorial, da equipe Memorial de Santos, assim como a Flávia Oliveira, que mora nos Estados Unidos e se vira. Tanto a Flávia como as meninas do Memorial, com muito trabalho do Cláudio Diegues, que foram fazer 2 ou 3 temporadas na Bélgica já, tentar somar ponto, participando de provas clássicas, correram várias clássicas, não é que foram correr voltinha do quarteirão, não, correram Brabant CP, provas de primeiríssimo nível, mas 2, 3, 4 andorinhas não fazem verão, infelizmente, então precisava dos homens, precisava da pista, precisava de tudo, e aí óbvio, né, é o descalabro, que aqui consegue-se patrocínio, já tivemos do Banco do Brasil, da Petrobras, agora da Caixa Econômica Federal, e a gente perde esses patrocínios porque é uma zona. Porque é uma zona. Por que as grandes federações de outros esportes não perdem? Porque sabem trabalhar, transmissão de TV, sabem buscar outros patrocínios, organizam equipes fortes. Aqui não, aqui é o bumba meu boi, no ciclismo é o bumba meu boi. Então isso precisa mudar. Precisa do lado esportivo e precisa do lado organização, estrutura, negócio, grana. Tem que ter grana. Então fiquem ligados nisso, tá bom, gente? Olha, conforme eu falei no começo, por motivos de viagem, eu estou em São Paulo, eu não tive como gravar de casa, então essa gravação está saindo meio esquisita aqui no Shopping Morumbi. Eu agradeço a presença de todos, desculpem os que entraram, eu fiz 2 tentativas, mas a internet não funcionava, enfim, agora deu para fazer. Nós estamos com um número recorde de participantes, eu agradeço demais a boa vontade de vocês nessa segunda-feira. Por favor, façam as perguntas que quiserem, comentários, críticas,
ao ciclismo, à organização, à federação, o que for, façam a mim também e vamos tentar resgatar esse ciclismo. O que aconteceu ontem foi inaceitável, foi lamentável e graças a Deus nós não tivemos um óbito nessa competição, tá bom, gente? Eu vou me despedindo de vocês, desejando uma boa semana para todos, fiquem com Deus, boas pedaladas, pedaladas seguras e a gente vai se falando ao longo da semana, tá bom? Obrigado, gente, um abraço.